Eu não levo a sério nenhuma das falas do Trump 2.0. Como já disse em vídeo anterior, a maioria das vezes trata-se apenas da construção de uma cortina de fumaça que esconde os verdadeiros propósitos e objetivos deste governo norte-americano. Mas eu fiquei bastante preocupado quando, há poucos dias, foi divulgada foi divulgado um documento chamado National Security Strategy, Estratégia de Segurança Nacional do governo norte-americano, como se faz a cada 4 anos. E eu fiquei com uma dúvida: se este documento foi produzido pelos auxiliares do Trump ou pelo Deep State. Então, vamos conceituar o que é o Deep State. É um conceito criado por Peter Scott em 2017 e ele dizia, naquela época, que, na verdade, quem conduz o governo americano, este império, é uma rede informal e permanente de pessoas que, de fato, defendem os interesses das elites dominantes dos Estados Unidos, independentemente de quem esteja no poder. É o Deep State que impede que certos exageros sejam cometidos por governantes que vão sendo substituídos pelo voto nos Estados Unidos. Eu fico então na dúvida sobre quem escreveu o documento. Usei inteligência artificial para fazer uma análise crítica do texto do documento e esta inteligência entende que possivelmente não foi produzido pelo Deep State, que costuma ser muito sóbrio e muito neutro na forma de colocar as estratégias, até para que elas não sejam contaminadas por ideologias e assim por diante. Mas veja só, disse a inteligência artificial que o documento tem um vocabulário fortemente ideológico. Por exemplo, ele fala mais de uma vez em America First, ele trata a doutrina Monroe, agora acrescida do corolário Trump, a doutrina Monroe, faz um combate à DEI, diversidade, equidade e inclusão, que é uma política cultural, e exalta o Trump como presidente da paz, em alusão ao seu primeiro mandato. Também ele faz uma fusão entre política externa, que é o propósito maior deste documento, com identidade cultural e guerra interna. Por tudo isso, ele não é produto do Deep State. Ele usa uma linguagem personalista, adota uma hostilidade aberta à democracia e à burocracia, faz uma ruptura com o multilateralismo, adota uma retórica cultural, sobretudo quando trata da guerra interna, e, por último, adota um estilo populista e soberanista que é quase magnânimo. Então, o documento então trata este atual governo 2.0 com uma doutrina de soberania musculosa, uma guerra cultural institucionalizada, uma desglobalização seletiva e uma reconfiguração do poder dos Estados Unidos perante o mundo, com um viés que eu acredito que seja de natureza da extrema-direita. Vou dar alguns exemplos que não foram comentados nos diversos vídeos que eu vi e que aludem a esse documento. Primeiro, a primeira linha do documento indica qual é a premissa básica deste documento. Os Estados Unidos será, por mais décadas, o país mais forte, mais rico, mais poderoso e mais bem-sucedido do mundo. Eu creio que esta premissa já mostra que ele é inviável. Não dá mais para ser assim nesse mundo multipolar. Mas o que quer, então, os Estados Unidos? E esse é o item número 1 do documento. Quer, entre aspas, sobrevivência e segurança. Agora sim ele mostra o verdadeiro propósito do documento. Ele quer manter o soft power incomparável dos Estados Unidos, entre aspas, porém, continuam as aspas, não pediremos desculpas por nosso passado e nosso presente. Minha interpretação sobre isso é que eles desejam continuar querendo ser vistos ou percebidos como bonzinhos e queridos e admirados, sem precisar pedir desculpa por ter praticado genocídio,
por ter adotado o uso excessivo da força em todos os cantos do planeta e ainda pelas sanções econômicas que aplica atualmente de forma descarada em relação ao mundo inteiro. Sobre o Oriente Médio aparece um sincericídio que me chamou a atenção. Parece ser o verdadeiro desejo do Trump. Queremos impedir que uma potência adversária, que eu creio que seja o Irã, domine o Oriente Médio, ao mesmo tempo em que evitamos as guerras eternas que destruíram aquela região. Guerras eternas, creio que ele está mencionando a posição do governo de Israel. Como é produto de uma masculinidade tóxica, isso ficaria evidente no documento, né? Diz ele, entre aspas, a força é o melhor elemento de dissuasão. Será que dá para chamar de dissuasão alguma coisa que é conquistada pela força? Outro sincericídio. Os Estados Unidos irão, sem pedir desculpas, proteger a sua própria soberania. Isto inclui impedir a sua erosão por organizações transnacionais e internacionais, cuja minha interpretação é a ONU, o ICJ, COP30 e outras entidades multilaterais, por exemplo, OMC, que sempre regularam as relações entre as nações. Para completar, ele faz uma crítica ao próprio Deep State, entre aspas. Departamentos e agências de Estado receberam poderes temíveis nas últimas décadas e que ele enfrentará a partir de agora com essa nova estratégia de segurança. Por tudo isso, eu completo dizendo: não se assuste com esse documento. Ele é só mais uma parte do storytelling deste governante, tentando, inclusive, construir uma realidade alternativa, né? Pós-fato, após notícia. Em primeiro lugar, será impossível, no médio prazo, os Estados Unidos conseguirem reindustrializar o país e também ter o domínio tecnológico de maneira isolada do resto do mundo. Já perderam essa parada. Em segundo lugar, os Estados Unidos não é mais o país mais rico nem o mais admirado. E a consequência disso virá de forma avassaladora nos próximos anos, como ainda não surgiu. Terceiro, aplicar sanções nós todos já sabemos que não funciona. Para completar, os eleitores do Trump não querem mais guerras. O dólar será cada vez menos usado no comércio exterior e ainda para completar, no mundo multipolar, muitos países que sempre atuaram como vassalos agora estão recuperando a sua ousadia. Por tudo isso, é assim, continuará tudo como antes, nós só precisamos é continuar acompanhando cuidadosamente cada passo da geopolítica mundial.